Olá, pessoal. Nós vamos comentar as questões de direito penal do 37º exame de ordem. Foi uma prova que eu considero de dificuldade média, questões que exigiam conhecimento da jurisprudência e outros que exigiam apenas uma interpretação do enunciado e aplicação direta da lei, né? Mas vamos tentar comentá-las individualmente e eu vou pontuando os temas que foram abordados e por que as alternativas são corretas e aquelas que forem corretas eu também vou explicar o que é que tem de errado, né? A primeira questão, a questão 58, tem o seguinte enunciado. O Antônio, de 49 anos, manteve numerosas relações sexuais consensuais com Miriam, à época com 13 anos, que tinha experiência sexual anterior durante o namoro entre eles. Antônio tinha conhecimento da idade de Miriam. Sobre o caso, assinale a afirmativa correta. A. Antônio cometeu conduta típica, ilícita e culpável. B. Antônio cometeu conduta ilícita e culpável, mas não típica. E C. Antônio cometeu conduta típica e culpável, mas não ilícita. E D. Antônio cometeu conduta típica e ilícita, mas não culpável. Bom, a conduta praticada pelo Antônio configura um crime de estupro de vulnerável, que está previsto no artigo 217, caput do Código Penal. Ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso com um menor de 14 anos. Veja que, no caso concreto, se trata de uma vulnerabilidade em razão da idade, né? A Miriam é menor de 14 anos e esse fato por si só, independentemente de qualquer outra circunstância, já justifica o enquadramento no artigo 217-A. Então, se ele praticou, teve qualquer ato libidinoso com ela, no caso a questão diz diretamente que ele manteve mais de numerosas relações sexuais, o crime é, portanto, o de estupro de vulnerável, né? Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que o enunciado diz que a Miriam tinha uma experiência sexual anterior, né? E que a relação era consensual. A respeito disso, é importante a gente citar o parágrafo 5º do artigo 217-A, que diz que as penas previstas no caput, ou seja, no crime de estupro de vulnerável, elas vão ser aplicadas independentemente do consentimento da vítima, ou seja, o consentimento é irrelevante, ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, a gente verifica aqui que essa pretérita experiência sexual dela e o fato de ter havido a anuência são irrelevantes para a configuração do crime. Portanto, nós constatamos que o Antônio praticou um estupro de vulnerável, a conduta é típica, foi praticada com consciência e vontade dolosa e se amolda perfeitamente ao crime do artigo 217-A. Restaria analisar, vendo aqui as alternativas, né, se houve ilicitude e culpabilidade. Ora, o enunciado não fala de nenhuma causa de exclusão de ilicitude, né? A conduta não está descrita de forma bem direta aqui e o enunciado não fala em exclusão de ilicitude, então a conduta é típica, é ilícita e também é culpável. Também não há excludente de culpabilidade, o agente é maior, é capaz, tem 49 anos. O fato, ele tinha a consciência da idade da vítima, então a gente pode concluir que a resposta é a A. Antônio cometeu conduta típica, ilícita e culpável. Bom, na sequência a gente tem a questão 59, que versa sobre a lei de drogas. Quinho foi preso em flagrante com 1 quilo de cocaína ao tentar embarcar em ônibus na rodoviária Novo Rio, que seguiria em direção a São Paulo, onde Quinho pretendia vender tal substância para um comprador local, ou seja, ele sairia do Rio para São Paulo para vender a droga. Ao ser denunciado por tráfico de drogas interestadual, a defesa de Quinho alegou que a hipótese seria de tráfico de drogas simples, pois, em razão da prisão em flagrante delito, o acusado jamais conseguiu efetivamente transpor a fronteira entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Sobre a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5º,
que é justamente esse majorante da interestadualidade, assinale a afirmativa correta. A. São imprescindíveis a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual e a efetiva transposição de fronteiras. B. São desnecessárias a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual e a efetiva transposição de fronteiras. C. Basta a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras. E D. Basta a efetiva transposição de fronteiras, sendo desnecessária a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual. Ora, a respeito do tema, a gente tem uma súmula, que é a súmula 587 do STJ, que diz o seguinte, e aí é quase que uma reprodução literal da alternativa correta, né? A súmula diz, para a incidência da majorante prevista no artigo 45 da Lei 11.343, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Ora, se a gente, conhecendo a súmula, volta aqui para as alternativas, nós vemos que a correta é a C. Basta a inequívoca intenção de realizar o tráfico interestadual, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, né? Basta a vontade, a clara intenção de realizar o tráfico visando o outro Estado da Federação, o que era o caso do enunciado, não sendo necessária que a viagem se complete, né? Que haja a mudança de um Estado para outro. Então, letra B, aliás, letra C, a alternativa correta, né? Vamos agora para a terceira questão de direito penal, que é a questão 60. Silvio, mediante emprego da ameaça de esquartejá-la com sua espada, arrancou o cordão de ouro do pescoço de Ana. Após tal subtração, Silvio foi perseguido por policiais militares que lograram prendê-lo em flagrante delito e recuperar o bem subtraído da vítima. É correto afirmar que Silvio cometeu o crime de A. Extorsão tentada, B. Roubo tentado, C. Roubo impróprio, D. Roubo consumado. Então aqui quando a gente analisa as alternativas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar enquadrar a conduta em um dos tipos, como eu chamei aqui, dos crimes patrimoniais violentos, né? Estamos diante de um roubo, de uma extorsão. Bom, essa resposta a gente vai conseguir obter ao analisar a conduta. Diz o enunciado que o Silvio empregou uma ameaça e arrancou o cordão de ouro do pescoço de Ana. Então, foi o próprio agente quem subtraiu a coisa, né? Estamos, portanto, diante de um roubo, né? Inclusive, o verbo nuclear do crime de roubo é subtrair, e é justamente o verbo, né, que é utilizado ali no enunciado. Se vocês olharem, o enunciado diz, após tal subtração, né, depois ele diz, o bem subtraído da vítima. Então, nós estamos diante de um crime de roubo. A extorsão, ela sempre exige que a vítima tenha uma postura mais... O agente compele a vítima a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, lhe propiciando uma vantagem econômica qualquer. No caso do roubo, não, há uma subtração. Pois bem, então a gente descarta a opção A e nós vamos analisar B, C e D. Aqui vai caber na sequência a gente analisar se esse é um roubo próprio ou um roubo impróprio, né? E vai ser importante fazer uma distinção, ainda que muito breve, desses dois conceitos. O roubo próprio é aquele em que há a violência para a consumação da subtração. Já no roubo impróprio, o que há é uma subtração seguida da violência que garante a impunidade ou a detenção, vamos dizer assim, da coisa roubada. Então, o momento em que a violência é praticada é o que vai distinguir o roubo próprio do impróprio, né? No caso, o enunciado de forma bem clara, né, que
a ameaça, esquartejá-la com sua espada, foi prévio ou concomitante ao momento em que o cordão é arrancado. Então, nós estamos diante de um roubo próprio. Descartamos, portanto, o item C. Resta saber, ao final, se o crime é tentado ou consumado. E aí ficam duas alternativas que a gente precisa analisar. De novo, tem-se uma matéria sumulada, e a gente vê a importância, né, de conhecer as súmulas do STJ em matéria penal. Diz a súmula 582, consuma-se o crime de roubo com inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então, não se exige que o agente tenha a posse tranquila da coisa roubada, né? O fato de ele haver concretizado a subtração com o emprego da grave ameaça e por um breve tempo, ainda que perseguido pelos policiais, tivesse a coisa consigo na sua detenção, já é suficiente para que este crime de roubo se caracterize como consumado, né? Então, a gente não está diante de uma modalidade tentada, e sim de um crime consumado. A alternativa correta é a D. Bom, na sequência tem-se a questão 61. Aqui nós vamos, enquanto a questão 60 abordava os crimes patrimoniais violentos, aqui a gente vai estar diante de crimes patrimoniais, vamos chamar assim, sem violência, né? O Eduardo trabalha como porteiro do condomínio, possui um primo de nome Igor, envolvido em vários crimes. A semelhança entre ambos sempre foi notória. Eduardo e Igor eram parecidos. Certa noite, após Eduardo se ausentar da portaria para colocar as lixeiras do prédio na rua, Igor, aproveitando-se dos traços físicos muito parecidos com os do seu primo, também vestido com um uniforme idêntico, ingressa no edifício e subtrai vários pacotes endereçados aos moradores. Alguns moradores viram a movimentação, mas pensaram que se tratava de Eduardo arrumando e conferindo os pacotes. Baseando-se no caso hipotético, Igor cometeu A. Furto qualificado mediante fraude, B. Estelionato, C. Falsa identidade, D. Furto qualificado por abuso de confiança. Bom, aqui a gente tem que primeiro determinar qual é o crime que foi praticado pelo Igor, né? A questão diz que o Igor, se vocês ficarem atentos aqui à segunda parte da questão, ela diz assim: o Igor ingressa no edifício e subtrai vários pacotes endereçados aos moradores. Eu chamo de novo a atenção para o verbo nuclear, né? Nós estamos diante de uma conduta de subtração, que é justamente o núcleo utilizado no tipo de furto. É utilizado no crime de roubo e também é utilizado no crime de furto. Então, quando a gente olha as quatro opções, né, só o fato de ele haver subtraído os pacotes me parece que já leva à exclusão das possibilidades do estelionato e da falsa identidade. O estelionato, por quê? Pressupõe uma fraude, mas a vítima é enganada pelo agente e ela espontaneamente entrega a coisa, ela entrega o bem, né? Então, para se estar diante de um estelionato, não teria havido a subtração. A subtração é quando o agente vai lá e pega a coisa, né? Então, a gente descarta o item B, estelionato. O item C, por sua vez, fala de um crime de falso, né? Um crime contra a fé pública, que é a falsa identidade. Na falsa identidade, para além de não ser um crime principalmente patrimonial, um crime que afeta outro bem jurídico, né, e não o patrimônio, na falsa identidade o agente se atribui ou atribui a terceiro uma identidade falsa. O que o agente não fez aqui, né? Se a gente for olhar, o Igor, ele se aproveita dos traços da semelhança, mas em momento nenhum ele se diz Eduardo, se diz porteiro, então nem sequer do ponto de vista do crime contra a fé pública a gente teria uma falsa identidade aí. Então resta identificar se houve um furto qualificado pela fraude ou se houve um furto qualificado pelo abuso de confiança. E aqui me parece bem claro, né, que houve uma fraude. O Igor se valeu de um artifício,
semelhança física e a utilização de uma roupa parecida com a roupa do porteiro para consumar a subtração, facilitar a consumação da subtração. A resposta correta vai ser, portanto, o item A, furto qualificado mediante fraude. E aí eu acrescento que não faz sentido a gente falar em abuso de confiança, porque ele não está se utilizando da confiança que os condôminos têm nele. Até porque os condôminos nem o conhecem, os condôminos confiam no primo dele, né, que é o Eduardo, que não participa em momento nenhum do crime. Se fosse o Eduardo a subtrair a coisa, né, a gente poderia pensar num furto qualificado pelo abuso de confiança, mas no caso aqui a resposta adequada é a A. Igor cometeu furto qualificado mediante fraude. Bom, na sequência a gente tem a questão 62, né? A Fernanda é cuidadora de idosos e foi contratada para assistir ao idoso Luiz Fernando, de 89 anos, que não obstante a idade seguia ativo, caminhando com algum apoio e realizando suas atividades de forma habitual, com relativa independência. Certo dia, Luiz Fernando descia as escadas rolantes de um shopping center, quando a barra de sua calça se prendeu nos degraus, o que levou Luiz Fernando a se desequilibrar e o suporte dado por Fernanda não foi suficiente para impedir a sua queda. O idoso fraturou o fêmur. Preocupada com a eventual responsabilização criminal, Fernanda procura aconselhamento. Como advogado de Fernanda, assinale a opção que apresenta sua orientação sobre os fatos e as possíveis consequências. A. Fernanda ocupa a posição de garantidora, devendo ser responsabilizada por delito comissivo por omissão por ter se operado o resultado danoso. B. A responsabilidade de Fernanda dependeria de comprovação de efetiva negligência, imprudência ou imperícia, sem o que não será responsabilizada pelo resultado danoso. C. Fernanda pode ser responsabilizada por crime omissivo próprio, diante do resultado danoso. E D. Fernanda incidiu em conduta tipificada no Estatuto do Idoso. Ora, aqui a gente, da descrição da conduta, vê claramente que o que houve foi um acidente, né? O Luiz Fernando estava acompanhado da sua cuidadora, ele era apto a caminhar com algum apoio, ela deu esse apoio a ele, né? E a barra da calça prendeu no degrau da escada rolante, ele acabou se desequilibrando. A Fernanda deu o suporte para tentar evitar a queda, né? Então, o que a gente vê é que ela fez de tudo para impedir o resultado. Então, a gente não... A hipótese de crime omissivo aqui, ela não se justifica, né? A gente pode eliminar o item A e o item C simplesmente por não ter havido omissão. Ela não se omite em nada, né? Ela ao contrário, ela age com toda a diligência que é esperada de alguém que desempenha a função dela, né? Então, não houve omissão. E aí nos resta B e D, né? Não há nenhuma conduta tipificada no Estatuto do Idoso que se amolde a essa situação, que bem claramente se trata de um acidente, né? E aí resta o item B. A Fernanda, hipoteticamente, poderia vir a ser responsabilizada, mas essa responsabilização dependeria de comprovação de efetiva negligência, imprudência ou imperícia, né? Que no caso concreto não se verificou, né? O item B é hipotético aqui, mas está correto. A responsabilização de Fernanda dependeria de comprovação de efetiva negligência, imprudência ou imperícia, sem o que não será responsabilizada pelo resultado danoso. Tá? Bom, e aí, finalmente, a gente tem aqui a última questão de direito penal, que é a de número 63. O Bernardo é um servidor público e foi condenado porque, durante um procedimento administrativo, ele prestou informações falsas ao interessado, com o intuito de prejudicá-lo. Recebeu condenação de 1 ano e 2 meses pela prática dessa conduta, que é tipificada no artigo 29 da Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. Sobre o caso narrado,
é solicitado que nós identifiquemos a afirmativa correta. A. Em razão da quantidade da pena aplicada, é efeito automático da condenação a perda do cargo público ocupado por Bernardo. B. A pena de Bernardo pode ser substituída por restritiva de direito consistente na inaptidão para o exercício de cargo ou emprego público pelo prazo de 1 a 5 anos. C. A imposição do dever de indenizar a vítima depende de reincidência específica em crimes de abuso de autoridade. E D. Bernardo pode sofrer suspensão do exercício do cargo por 1 a 6 meses com a perda de vencimentos e vantagens como medida alternativa à pena de prisão. Aqui eu sugiro que a gente analise cada uma das alternativas de acordo com o próprio texto da lei. Essa era uma questão que exigia apenas o conhecimento puro e simples do texto direto da lei, né? Então a gente a resolve muito facilmente compulsando a lei e eu vou comentar cada um dos itens à luz do dispositivo legal correspondente, né? No primeiro caso aqui, em razão da quantidade da pena, é efeito automático da condenação à perda do cargo, é o item A, né? Não, esse item não está correto. Por quê? Porque a Lei 13.869, ela diz que a perda do cargo ela é condicionada à reincidência na prática do crime de abuso de autoridade, né? Esse efeito não é automático e ele deve ser declarado motivadamente na sentença. Tudo isso é literal disposição da lei. Então, nem o crime, nem a perda do cargo, ela pode ser decretada automaticamente sem motivação própria e nem ela pode ser combinada sem o pressuposto da reincidência, né? B. A pena de Bernardo pode ser substituída por restritiva de direito consistente na inaptidão para o exercício de cargo ou emprego público pelo prazo de 1 a 5 anos. No caso, a inaptidão para o exercício do cargo, ele é um efeito da condenação na lei de abuso de autoridade, não uma pena substitutiva. Tá? Também aqui a gente dependeria da reincidência em crime de abuso de autoridade e esse efeito precisa ser, para que ele venha a surtir, o juiz precisa declarar motivadamente na sentença que haveria inaptidão para o exercício de cargo público pelo prazo que a lei aponta, né? Então, a alternativa é também falsa, B. C. A imposição do dever de indenizar a vítima depende de reincidência específica em crimes de abuso de autoridade. Não. Segundo o artigo 4º, inciso 1º da lei, a condenação ela torna certa a obrigação de indenizar a vítima, né? Então aqui não tem, ao contrário dos itens anteriores, né, não tem um condicionamento à reincidência específica. A alternativa é incorreta porque a condenação já torna certa a obrigação de indenizar. Finalmente, a gente tem a alternativa que é a certa, que é a D. O Bernardo pode sofrer a suspensão do exercício do cargo por 1 a 6 meses, com a perda de vencimentos e vantagens, como medida alternativa à pena de prisão. Ou seja, aqui sim está-se diante de uma sanção substitutiva, né? O inciso 2º do artigo 5º prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direito, que é aí consistente na suspensão do exercício do cargo pelo prazo de 1 a 6 meses. Portanto, o item D, o que está correto. Muito bem, muito obrigado a todos e espero que o comentário tenha ficado bastante claro.